Salve Maria, meus irmãos! Deus abençoe vocês. Quero saudar vocês da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Deus vos abençoe muito, especialmente nesse dia de hoje, que é o sábado da Virgem Maria, que antecede o domingo de Pentecostes. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, a mulher do Pentecostes. Quero saudar também todas as nossas capelas, Nossa Senhora de Fátima, que fica ali na Portuguesa, e a nossa mais nova capela de São Sebastião e São Pedro, em Tubiacanga. Toda a nossa comunidade da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a Virgem Maria e a sua importância no dia de Pentecostes. Para fazer isso, vamos primeiro fazer uma oração. Eu acho que é muito válido que a gente comece saudando a Virgem Maria, já que ela é tão importante nesse papel da vinda do Espírito Santo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha doce Mãe, Senhora de Pentecostes, Rainha dos Apóstolos, nós vos suplicamos que o poder de Deus e que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, venha hoje sobre nós, para iluminar a nossa inteligência, convidar a nossa vontade e nos conduzir à santidade. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então falar da Virgem de Pentecostes. E eu queria hoje então que você pegasse a sua Sagrada Escritura, eu vou pegar a minha, e vamos ler a passagem do Evangelho de hoje. O Evangelho do dia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Eu tenho aqui a minha Sagrada Escritura, inclusive com algumas relíquias, que eu vou cair no chão, mas como isso aqui é quarentena, não vou nem editar essa parte. Vai ficar aqui visível para todo mundo. Então vamos lá. Vamos pôr essas relíquias aqui sobre esse livro e a gente vai fazer a nossa leitura do Evangelho de hoje. Então, já separa e pega aí a sua Sagrada Escritura e abra a Sagrada Escritura em Atos 2, do 1 ao 11, que é a passagem da vinda do Espírito Santo. Essa liturgia é a liturgia, no caso, do domingo, como a gente no sábado celebra já à noite a vigília de Pentecostes. Então vamos ler essa leitura que é a primeira leitura da missa de Pentecostes, tá bom? Então, Atos 2, versículo 1 ao versículo 11, eu vou ler com vocês. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus, todos esses que falam? Como então nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus.
eu vou seguir até o final da passagem. Estavam, pois, atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse é o relato da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas isso só aconteceu porque houve uma preparação. E como se deu essa preparação? É engraçado ver que nesse dia nós contemplamos que os judeus, no caso, os apóstolos, eles falavam para todos com uma eloquência e uma audácia que eles não estavam tendo antes. Vejam, meus irmãos, o que aconteceu anteriormente a isso aqui. Foi que nosso Senhor morreu, ressuscitou e passou 40 dias nessa terra meio estranhos. 40 dias que eles tinham a presença, mas também não tinham. Era como se Deus estivesse com ele e ao mesmo tempo não estivesse. Também não tinha. Era como se Deus estivesse com ele e ao mesmo tempo não estivesse. Ele aparecia em dados momentos e ensinou muito a eles nesses 40 dias. Jesus, nesses 40 dias que ele estava ressuscitado, antes de subir aos céus, ele pregou para eles, soprou sobre eles o Espírito Santo, ele deu a eles o poder de perdoar os pecados, ele os alimentou com pão e com peixe, ele enviou a eles a todo mundo, saindo de Jerusalém para o mundo inteiro, para batizar e perdoar os pecados e salvar as almas. Fez deles emissários da Boa Nova, fez de Pedro o supremo pastor das ovelhas. Então muita coisa aconteceu nesses 40 dias. Era como que uma preparação para o 50º dia. Pentecostes vem de uma palavra grega que tem a pronúncia como a nossa, Pentecoste, que significa 50º dia. Pentecosté, que é do grego, significa então que eram 50 dias. Mas 50 dias após o quê? 50 dias após a ressurreição do Cordeiro, após a imolação do Cordeiro Pascal. Então o que aconteceu foi que 50 dias antes desse dia de Pentecostes, houve a Páscoa do Senhor. Os cordeiros foram imolados e o Cordeiro Pascal foi imolado de uma vez por todas as vezes. O Cordeiro, Filho de Deus, Jesus, o Verbo Divino descido dos céus, foi imolado de uma vez por todas. Então passaram-se 40 dias em que Jesus estava com eles. Depois desses 40 dias, nosso Senhor pediu a eles, então, que rezassem. Passassem 9 dias em oração, e depois desses 9 dias em oração, no 10º dia, que seria o 50º, o Pentecosté, o Espírito Santo viria sobre eles em forma de fogo. Então, essa era a promessa de Jesus. E como é que os discípulos interpretaram isso? Primeiro, com medo. Tem duas instâncias que aconteceram aqui que a gente pode lembrar. Primeira coisa, é claro, é o medo humano, da perseguição que os soldados romanos poderiam estar fazendo a eles, né? Poderiam estar, não, estavam fazendo. A gente sempre fala sobre isso. Os apóstolos tiveram medo porque eles eram discípulos e caminhavam junto com alguém que foi condenado por crime. A gente sabe que isso não mudou muito hoje, né? Se você fica andando com alguém que é um criminoso, condenado pela justiça, provavelmente você também pode ser condenado por cúmplice, ou até, como eles eram 11, formação de quadrilha talvez. E eles tinham medo, então, do que os soldados romanos poderiam fazer a eles. E de fato era um medo plausível e razoável, porque os soldados romanos não eram muito doces, se nós podemos dizer assim. Pense no que eles fizeram com Jesus, como eles condenaram atrozmente Jesus, como o torturaram violentamente. E eles eram discípulos desse, que foi torturado assim, com tamanha violência. Então eles estavam morrendo de medo. Medo humano de também serem perseguidos. Repara que quando eles passaram os 9 dias reunidos em oração, eles ficaram 9 dias no quarto superior, trancados, justamente como uma forma de proteção. Mas há mais do que isso nessa história. Eles também tinham medo espiritual, porque o que os judeus sabiam da manifestação de Deus através do fogo foi o que aconteceu no Monte Sinai. No Monte Sinai, o fogo descia e o povo ficava morrendo de medo. E quando isso aconteceu, o fogo desceu sobre eles, houve a manifestação de Deus. E o que eles falaram para Moisés? Não queremos mais.
Peça a Deus que não nos venha mais. Suba ao monte, fale você com ele e venha nos traga o recado. Porque eles ficaram aterrorizados com o fogo descendo do céu e a manifestação de Deus, que não é uma manifestação como foi a encarnação do Verbo. A manifestação de Jesus foi uma manifestação onde a glória de Deus permanecia escondida dentro da natureza humana. Ali havia uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas haviam duas naturezas, humana e divina. E dentro dessa natureza humana estava ali escondida a glória de Deus, que era a glória do próprio Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele manifestou ela, algumas vezes de maneira simplificada, mas também nesse último dia da Ascensão, onde você vê que os encontros que Jesus teve com os apóstolos foram estranhos, né? Ele aparecia, ele sumia, ele dava ensinamento, fazia uma coisa para edificá-los e prepará-los para a missão, mas o último encontro foi especialmente estranho, porque sem um tchau, sem uma despedida oficial, dar um abraço aqui todo mundo, principalmente a gente que é brasileiro, né? Está acostumado a essa coisa mais quente, de você dar um abraço, mostrar o afeto. Jesus simplesmente começou a subir, começou a voar e ir em direção aos céus, entre as nuvens, até que ele foi subindo, subindo, e só se podia ver a parte de baixo de suas sandálias, até que ele sumiu completamente. E no livro de Daniel, a Sagrada Escritura está dizendo que ele retornou à glória do Pai. Então, depois você pode até procurar, tem Daniel 7. Então, essa realidade dos apóstolos era um negócio muito doido. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo ali. E eles tinham medo de que a manifestação de Deus pelo fogo fosse justamente o que aconteceu, que aterrorizou o povo que foi liberto do Egito e que não queria mais ver Deus. Então eles falavam assim, olha, se Jesus disse que vai voltar como fogo, então vai ser algo desse jeito, porque era a referência que eles tinham do que já havia acontecido antes na história. E aí entra a Virgem Maria. Não só por um aspecto humano, mas essa é a beleza que eu quero falar para vocês hoje. Existe um aspecto, sim, que é o aspecto maternal da Virgem Maria, de que ela estava ali presente com os discípulos, com os apóstolos, e ela foi para eles o consolo, a rocha firme e fundamental sobre a qual Cristo se fez homem e que eles podiam confiar. A tradição já nos mostra que não foi só João que a acolheu como mãe, mas que depois do Calvário todos os apóstolos a acolheram como mãe. Não só porque Jesus deu a Virgem Maria como nossa mãe do alto da cruz, mas também porque ela acompanhou eles em todos os aspectos da vida de Jesus. A Virgem Maria não teve seu Pentecostes junto com os apóstolos. O Espírito de Deus desceu sobre a Virgem Maria 33 anos antes da encarnação do Verbo, quando o anjo apareceu a Maria e falou, é cheia de graça, e ela falou assim, mas como se dará isso? Depois que ele disse que ela seria mãe do Salvador, ela falou, Fiat, faça-se a sua vontade, mas como se dará isso? Não porque ela duvidava, mas porque ela queria saber como aconteceria, já que ela não conhecia homem algum. E então o anjo fala, recebereis o Espírito Santo, mas não com essas palavras, porque ele disse, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ali, naquele momento, a Virgem recebeu o Espírito Santo. Então, diferente dos apóstolos e de todo o mundo mais que existia naquela época, a única que já possuía o Espírito Santo era a Virgem Maria. Por isso ela foi a Senhora de Pentecostes. Não porque ela recebeu o Espírito Santo com os apóstolos naquele dia, mas porque de fato ela já possuía e ela foi a guia espiritual que conduziu os apóstolos naquele momento para fazerem exatamente o que Cristo tinha enviado eles a fazer, que era passar os 9 dias em oração. Então, diante de todo medo, ela era aquele consolo, a coluna sagrada, de grande firmeza, a qual nada podia mover, nem o medo, nem a angústia, nem a ansiedade, nem a apreensão. Inclusive, nós sabemos que todos os apóstolos realmente ficaram imersos em oração durante esses 9 dias. Veja que esforço é isso. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. A Virgem era para eles como que a luz do próprio Cristo. Porque o Cristo que viveu dentro dela refletia nela a sua luz como a lua que reflete a luz do sol, que é como a passagem do Apocalipse,
que se refere à imagem da igreja da Virgem Maria, a mulher revestida com a coroa de estrelas, revestida de sol e a lua debaixo de seus pés. Maria é como a lua, que reflete a luz do sol, que é Jesus. Então, dentro daquele quarto, todo fechado, se havia uma luz. Essa luz era Maria. Ela os conduziu nesse momento. Mas, meus irmãos, há algo maior do que isso. Há algo maior do que essa questão materna da Virgem que os protegeu, que os conduziu, que os guiou, que os salvou. Existe uma outra coisa que, a meu ver, é ainda maior do que isso. Veja bem, se a gente pegar as passagens e os textos originais, é porque assim, quando a gente lê as passagens, é dito uma coisa muito estranha, que ali reunidos haviam 120 pessoas. Isso é um negócio muito estranho de ler. E se você pegar o texto original, é mais estranho ainda, porque fala que estavam ali reunidos naquele quarto 120 nomes. Ninguém fala assim, né? Ninguém fala, não, quantas pessoas tem aí na tua casa? Ah, aqui nós somos 6 nomes. Ninguém fala isso. Fala, somos 6 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Então por que estava escrito isso? E aí uma pequena pesquisa nas leis judaicas e se encontra uma coisa muito impressionante. Se para a lei dos judeus, naquela época, você sabe que os judeus eram povos que viviam em tendas. E se você quisesse sair dessa cidade, ir para fora, montar as suas tendas em outro lugar e formar uma nova cidade, não um grupinho que foi fazer uma viagem, formar uma cidade com leis, tribunais, prisões, divisões hierárquicas, tudo, era preciso que houvesse pelo menos 120 nomes escritos numa lista. Então, para que se fundasse uma cidade, era necessário 120 pessoas. Isso acontece até hoje. No parlamento de Israel tem 120 pessoas. Isso por quê? Porque eles entendem que os parlamentares seguem essa tradição da origem dos povos. E nós trouxemos isso desde a antiguidade. Ué, mas por que precisa disso aqui? Porque algo extraordinário estava acontecendo nesse dia. Algo extraordinário estava acontecendo no dia de Pentecostes. Eu sei que tem uma querela teológica que vai dizer quando é que foi que isso aconteceu, mas é tradicional que se entenda que foi o dia de Pentecostes. Então vamos falar assim e a gente reserva a discussão teológica para outro dia talvez. Então é para formar uma cidade, ou seja, para sair de uma coisa e formar uma nova comunidade, era necessário 120 pessoas. O que era essa nova comunidade que estava se formando? Que nasceu em Pentecostes. A nova comunidade eclesial. Nasceu ali a eclésia. É o nascimento da igreja. A igreja católica fundada em Pentecostes, onde havia, inclusive, para os judeus, toda a possibilidade disso acontecer, pois havia mais de 120 nomes ali. Isso significa que eles tinham toda a estrutura, não somente o Espírito Santo, mas ali nascia a doutrina, o magistério, a tradição, a instituição Igreja Católica. Houve depois dos séculos uma organização mais profunda, uma organização que foi acontecendo por um crescimento de desenvolvimento teológico, pastoral, para formar uma estrutura eclesiológica como nós conhecemos hoje. Mas ela nasceu ali no Pentecostes. Meus irmãos, Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Maria é a mãe de Jesus. Se Maria esteve presente no nascimento de Jesus naquela pobre gruta de Belém, também era necessário, não era contingente, era necessário que ela estivesse presente no nascimento do corpo do seu filho. Porque aonde nasce um filho, é preciso que esteja presente a mãe. É ela que dá a luz ao filho. Foi por Maria que o Espírito Santo soprou e assim nasceu a igreja. Maria estava presente ali porque quando descessem aquelas línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos e a igreja nascesse e aqueles homens que estavam aterrorizados de medo pregassem o evangelho e aquelas 3.000 pessoas se convertessem, já fazendo um sinal simbólico da agregação do povo a essa nova instituição que estava nascendo,
era preciso que ali estivesse a mãe da igreja. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E mãe de Cristo é a Virgem Maria. Logo, a Virgem Maria é a mãe da igreja. E para que a igreja nascesse, a mãe precisava estar presente. Maria não estava ali só para consolar corações medrosos, para acalmar corações ansiosos. Ela estava ali para mais uma vez dizer sim. E aí nascia espiritualmente o corpo místico de Cristo, como nasceu fisicamente o corpo de Cristo 33 anos antes. Vocês entendem? Maria não faz parte da encarnação do Verbo solitária. Maria faz parte da encarnação espiritual do corpo místico de Cristo, que somos nós. Maria não é só mãe da igreja instituição, ela é a nossa mãe. Foi por ela que a fé foi conservada. Após a morte de Jesus, quando os apóstolos praticamente perderam a fé, pois não tinham o Espírito Santo, a igreja se reduziu a Maria. Era a única pessoa viva com fé e com esperança, porque tinha o Espírito nela. Até que de Maria novamente a igreja se difundiu e multiplicou por todos os povos. E através dos apóstolos e a missão que Cristo os confiou, ele se espalhou por toda a humanidade, com a pregação da palavra e com a morte e o batismo de sangue. Ainda no Pentecostes, os apóstolos temiam o batismo de fogo. Mas quando Maria os consolou e os conservou na fé, eles receberam o batismo de fogo como línguas de fogo sobre suas cabeças e suas línguas em Pentecostes. E assim cumpriram aquilo que Jesus queria que eles fossem, os arautos do Evangelho pelo mundo inteiro. Meus irmãos, a Santíssima Virgem não é uma figura separada, uma figura paralela, esquecida ao lado da história da salvação. Ela é participante e é central na história da salvação, porque Jesus nos leva ao Pai, mas a Virgem Maria nos leva a Jesus. Ela é o caminho mais rápido para encontrarmos o Cristo, que é o centro de toda a história da salvação da humanidade. Não podemos falar de Pentecostes sem falar da ação da mulher que teve o Espírito Santo desde sempre, desde nova, desde a anunciação do anjo, conservada pelo Espírito Santo Imaculada, recebeu plenamente o Espírito Santo na encarnação do Verbo. E como Jesus foi gestado no ventre de Maria, também a igreja foi gestada em Maria. Porque se o corpo físico de Cristo foi gestado no ventre dela, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, foi gestada em seu coração. Nós nascemos do coração imaculado da Virgem Maria. A igreja é fruto do coração imaculado da Virgem Maria. E é por isso que nós devemos recorrer sempre a ela, nos acolher a ela, buscar ela. Não podemos ficar separados de Maria. O Espírito Santo vem até nós pela vontade de Deus e pela intercessão e graças da Virgem Maria. Ela é portadora da graça suplicante, da onipotência suplicante, portadora da graça, corredentora, imaculada. Nós temos que entender, meus irmãos, que a fé não está totalmente escrita dentro deste livro sagrado. Tudo que está nesse livro sagrado é depósito da fé. Mas houve depois um desenvolvimento teológico, não da própria doutrina, mas do entendimento da doutrina. E esse desenvolvimento ele foi acontecendo através do magistério, da tradição, que foi crescendo ao longo dos séculos. E ao longo dos séculos nós fomos conhecendo mais as verdades que antes sempre estiveram aqui, mas nós não conhecíamos, nós não entendíamos. A igreja, ela não é uma coisa rígida e morta, é viva, é feita de pessoas, feita de nós, de filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, e Maria é mãe de Deus, somos filhos de Maria. Por isso temos que recorrer à nossa mãe para nos dar entendimento do que Deus quer fazer. E através desse entendimento, vivência. O Espírito Santo não é uma teoria. O Espírito Santo não é uma coisa distante. O
Espírito Santo não é um poder que sai das mãos de Deus e joga assim uma força sobre nós. É o Hadouken de Cristo. Não é isso, pelo amor de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é alguém. Ele é o amor de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o amor que brota do coração de Cristo. E é o amor através do qual a Virgem Maria, repleta deste mesmo Espírito, disse sim a Deus e o Verbo de Deus nasceu milagrosamente, de maneira imaculada, mantendo a Virgem intacta. No colo de Maria, Maria segurou Jesus nos braços e segurou o Espírito Santo dentro do seu coração, porque a sombra do Altíssimo a cobriu e naquele momento ela foi fecundada pelo amor e assim deu à luz a Cristo. Vocês sabem que Deus não faz nada pela metade. O processo de envolvimento de Maria no Espírito Santo, ela foi totalmente envolvida pelo Espírito e a partir dali ela foi conservada pelo Espírito e conservada pelo Espírito Santo, ela foi gestada no amor e gestou o amor dentro dela e espalhou o amor pelo mundo e pelos apóstolos até que o Espírito Santo viesse como língua de fogo sobre aqueles homens que iriam levar para toda a terra, segundo a missão que Cristo os confiou, a verdade de fé, a boa nova, o Evangelho. Meus irmãos, não existe igreja sem Maria, não existe Pentecoste sem Maria, não existe apóstolos pregando o Evangelho e sendo mártires sem a Virgem Maria. É inconcebível isso. Você não pode separar. Você imagina aqueles homens que tinham medo de ser mortos pelos romanos, depois que receberam o Espírito Santo e foram educados na audácia do sofrimento por Maria, foram mártires, mártires felizes. Veja Pedro, que nós lemos a profissão de fé dele essa semana no Evangelho da sexta-feira, quando Jesus pergunta a ele 3 vezes se o ama. Aquele homem que era humano demais até, apresentava diversas vicissitudes, recebeu de Deus uma missão tão sublime e uma graça da misericórdia tão restauradora, que na hora de ser crucificado, ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, põe a cruz de cabeça para baixo. O amor interminável, interminável, e que esse amor que brotou do Espírito, essa compreensão da vida sobrenatural que brotou do Espírito Santo, ela deu origem a uma perpetuidade pela humanidade. Hoje, sábado, véspera de Pentecostes, nesse 2020, né, dia 30 de maio, é dia de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc morreu queimada. Ela tinha alocuções. Ela ouvia São Miguel Arcanjo, Santa Margarida Maria e Santa Catarina de Sena, que diziam para ela: salvai a França. E ela seguiu aquela mensagem que ela recebeu misticamente para resgatar a França, e de fato fez. E ela era considerada herege, louca, bruxa. Foi queimada. E na fogueira, com a cruz apertada em seu peito, ela dizia: elevai a cruz mais alto, para que eu possa vê-la até morrer. E ela, apertando a cruz no seu peito, foi queimada, e quando o tronco da árvore caiu e ela pegando fogo, ouviram-na gritar 6 vezes o nome de Jesus. Entre o fogo se ouvia: Jesus, 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 Jesus. Até que ela não pudesse mais falar, morresse. Essa coragem não é humana. Esse amor não é humano. Nenhum ser humano é capaz disso. De, no ápice do sofrimento, ter uma resiliência de caridade até o final. O amor humano blasfema. O amor humano desiste quando o sofrimento é insuportável. Mas o amor divino, o amor que desceu pelo Espírito Santo, o amor que foi conservado e gestado em nós pela Virgem Maria,
suporta até o fim da vida e o nascimento para a nova vida. É isso que aprendemos dos apóstolos, é isso que aprendemos de Santa Joana d'Arc e de tantos outros mártires. Nós fomos forjados no amor de Cristo, dentro do coração de Maria, como filhos dela, que nos conserva no Espírito Santo e faz nascer de nós este mesmo amor, capaz de se manter plácido, sendo queimado vivo por amor a Deus. Porque há um propósito eterno que surge do Pentecostes. O reino dos céus. O reino dos céus é o único caminho de plena alegria, porque é o único jeito de união perfeita dos seus filhos com Jesus, o Criador, o Supremo, o Poderoso, o Filho de Deus. Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Através das mãos de Jesus e da ação do Espírito Santo, que hoje desce sobre nós, através da Virgem Maria. Meus irmãos, fazemos parte dessa igreja que nasceu em Pentecostes, nessa igreja que nasceu da Mãe, nasceu da Virgem Maria, fundada com Maria e os apóstolos, não separados, mas juntos, unidos, guiados por Maria, conduzidos por Pedro. Essa é a estrutura da nossa igreja. Pedro, como vigário de Cristo, pastor fundamental nessa terra, protegido, guiado e iluminado pelo Espírito Santo através da Virgem Maria e depois, diretamente, pelo Espírito que desce sobre a sua cabeça e sobre a sua língua. Os primeiros padres da igreja, os padres da patrística, até o V século, alguns até o VIII século, diziam que Pedro era grande demais para que permanecesse em Jerusalém. Precisava ir a Roma, porque o bispo de Roma, que já era Pedro, era aquele que governava a igreja. Governava a igreja porque uma vez se fez filho da Virgem. Sim, como nós devemos nos fazer, filhos da Virgem Maria. Por isso, meus irmãos, vamos rezar. Vamos pedir a Nossa Senhora que faça descer sobre nós o Espírito Santo, como desceu sobre os apóstolos naquele glorioso dia de Pentecostes. A Rainha dos Apóstolos, nossa Rainha, nossa Mãe, Nossa Senhora, eu vos peço e suplico, Mãe, que hoje venha sobre nós, desça sobre nós a força do alto, o amor de Deus, o Espírito Santo, para que sejamos tomados, como assim foram também os apóstolos naquele dia, e sejamos forjados como membros da igreja, como filhos de Cristo, filhos de Deus, corpo místico de Cristo, servos fiéis do Espírito Santo, para que se faça em nossas vidas a vontade de Deus, as graças que o Espírito Santo manifesta em nós, Mãe, sejam instrumentos de santidade, que nós não sejamos mais pessoas mortas, frias, pouco generosas, mas que o amor seja tão forte nos nossos corações que seja impossível caminhar por essa terra sem deixar um rastro do fogo do ardor de Deus. Dá-nos um amor seráfico, amor como o dos serafins que amam perfeitamente. Dá-nos, ó Mãe, um amor de mártires, pessoas inteiramente entregues ao Espírito Santo, prontas para gastar toda a vida por amor a Deus. Dá-nos, ó Mãe, a virtude dos santos, a pureza dos santos, a fé inabalável,
a intimidade, o amor, a caridade que os santos tiveram por Deus, para os irmãos. Somos teus, ó Virgem Maria, e nesse último sábado do mês de maio, nós renovamos a nossa consagração a vós, ó Virgem Maria, Senhora de Pentecostes, Nossa Senhora. Façamos juntos a nossa consagração à Virgem. Faça do fundo do seu coração. Ó Domina mea, ó Mater mea, tibi me totum ofero, atque ut me tibi probem devoto, consecro tibi odie, óculos meus, os meus, auras meas, cor meum, plane me toto, quone ita que tu sum no bona mater, serva-me, defende-me, ut renac possessionem tuum. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneçamos unidos pela Virgem Maria em pureza, humildade e amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Puríssima, Rainha dos Apóstolos, Rainha de Pentecostes, nossa Rainha. Meus irmãos, foi uma grande alegria partilhar com vocês. Eu espero que nós possamos passar esse sábado imersos no amor da Virgem Maria. Não deixe de rezar o terço hoje e de pedir a Nossa Senhora que, assim como ela ajudou os apóstolos a permanecerem em oração, também nos ajude para que nós recebamos o Espírito Santo de Deus. Tá bem? Fiquem com Deus. Deus vos abençoe muito. Continue acompanhando aqui a programação da nossa TV Aparecida aqui no YouTube e se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Tem uma programação muito boa, que você pode receber sempre momentos de oração, momentos de partilha, momentos de pregação, novenas, missas, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Uma maneira de você permanecer a sua vida paroquial estando na sua casa. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria!